Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou estar a fazer mais uma vez uma análise ao preço do Bitcoin e também falar um pouco sobre os mercados como um todo. Se bem se lembram, no último vídeo o preço estava em 40 mil dólares e eu já estava a falar de uma possível reversão de tendência que aconteceria se houvesse um rompimento dos 43.500 ou 44 mil. E também se fizesse um pivô principalmente e ultrapassasse o topo, aí sim teríamos revertido a tendência e provavelmente iríamos buscar os 50 mil dólares nos seguintes dias. Outro fator que também me fazia estar muito otimista na altura era que o long short rate estava muito baixo. Ou seja, mais gente a apostar que o preço iria cair. Vou aqui aumentar o tempo para vocês verem. Na altura estava 0.81 de long short ratio e neste momento está quase em 2. Aliás, já ultrapassou os 2. Portanto, podem ver que houve um aumento significativo ao longo dos dias, o que fez com que me fizesse ficar menos exposto no mercado, principalmente nas altcoins, e me fizesse olhar de uma outra perspectiva que não uma alta nos próximos dias. Um ponto que devia ter segurado e não segurou para fazer o pivô seria aqui na casa dos 41.800 dólares, porque é a região da média de 8 e aí é que deveria ter sido formado o pivô para continuar a subir. Não acontecendo isso, o que é que eu espero para os próximos dias? Aquilo que eu espero para os próximos dias é vir aqui buscar os 41.200 dólares e a partir daí depois veremos como está o mercado. Não só na análise gráfica, mas também na análise de sentimento, que é bastante importante. Aliás, é tão ou mais importante do que a análise gráfica. Mas sim, eu espero que haja aqui uma retomada, pelo menos até aos 41 mil dólares, 40 mil dólares, que é uma zona bastante importante. A partir daí, depois já tenho as minhas dúvidas se passará ou não, porque depende de como estiver o mercado nessa altura e o padrão gráfico estiver também a formar. Na minha opinião, está cada vez mais difícil irmos aqui ter aos 50 mil novamente, porque realmente estamos a formar aqui uma zona muito forte de resistência. Aqui na casa dos 45 mil dólares não conseguimos ultrapassar essa zona. Portanto, cada vez que vem aqui e não consegue ultrapassar, fica mais forte a resistência para no futuro conseguir ser ultrapassado. Mas a quantidade de vezes que já veio aqui, uma vez, aqui esta vez segurou durante muito tempo nesta zona até cair e não voltar a conseguir romper para cima, e agora também voltou a tentar romper e não conseguiu, o que me leva a crer que nos próximos meses não iremos conseguir romper esta zona. Esta minha análise pode certamente mudar, dependendo também de outros fatores, não só gráficos e sentimentais, também do mercado, mas também de outros fatores económicos, como por exemplo a guerra que está a haver na Rússia e a possível inflação que vai vir para todo o mundo nos próximos meses. Porém, também existem umas boas notícias, que são que o preço do Bitcoin não está a querer romper também aqui os 34 mil dólares. Isso também é importante, porque não querendo romper para cima, também é importante não querer romper para baixo. Portanto, neste momento estamos a formar uma forte lateralização neste canal, que passa entre 34 mil e 45 mil dólares, e enquanto não for rompido para nenhum dos lados, não podemos dizer para que sentido é que vai. Quando romper esta zona, acredito que seja então um sinal para irmos para cima, mas se rompermos, por exemplo, esta zona para baixo, aí provavelmente iremos ter aos 30 mil ou até mais além. No S&P 500 também temos péssimas notícias, porque apesar de ter feito aqui uma retomada muito forte logo a seguir ao começo da guerra, agora estamos a ter muita força para baixo e não estamos a conseguir ultrapassar esta zona que é um fundo anterior. Ou seja, continuamos no mesmo padrão de topos e fundos cada vez mais baixos, o que significa que a tendência de baixa no S&P 500 ainda não acabou. Em relação ao Ethereum, está péssimo também, porque não está a conseguir romper esta linha de tendência formada aqui desde novembro. Portanto, está muito difícil para o Ethereum. Pior até está a Ethereum do que o Bitcoin. Portanto, continuo a achar que o Ethereum vai vir mais cedo ou mais tarde para esta zona dos 1.800, 1.900 dólares. E é aí nessa zona que eu vou querer acumular Ethereum. Para mim, Ethereum é queda para os próximos dias, a não ser que, claro, agora nos próximos dias também consigamos romper este topo, fazer um pivô, aí já sabem a minha opinião, é alta, até descobrimos um novo topo. Agora uma análise aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin. Nesta zona aqui é uma zona onde o preço tenderá a subir,
porque tem uma direcionalidade voltada para cima. Portanto, acredito que nas próximas horas tenhamos sim uma possível subida aqui até os 41 mil dólares, porque tem assim um padrão de alta para o Bitcoin, ao contrário do que estava a acontecer aqui, que era um padrão de baixa. Nesta zona aqui, quando começou a formar um padrão de baixa neste indicador, vocês podem ver que o preço depois tendeu a cair. E neste momento está a formar-se um padrão de alta, portanto o preço tenderá a vir até pelo menos aqui aos 41 mil dólares. O ideal seria que ultrapassasse. Se o preço mais ou menos até amanhã ao meio-dia não conseguir sequer chegar aqui aos 40 mil dólares, cuidado, porque tenderá a vir mais queda, ok? Normalmente quando este indicador chega mais ou menos até ao zero e o preço mantém-se na mesma zona, é perigoso, porque o preço pode vir depois com mais queda. Portanto, fiquem atentos neste indicador que eu utilizo, porque realmente está perigoso para o Bitcoin se eu não começar a subir nas próximas horas. Portanto, o trade que eu vou fazer no Bitcoin vai ser comprar aqui. Aliás, já comprei nesta zona aqui dos 39 mil dólares. Posso até pôr uma indicação aqui. 39 mil dólares, tá? E o objetivo vai ser vender quando este indicador estiver a formar um padrão baixista. Aí eu vou querer vender. Espero nessa altura o preço já estar aqui nos 41 mil dólares aproximadamente. Portanto, esta foi a minha análise. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até o próximo vídeo.